Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, shalom, povo do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre como podemos vencer o desânimo, como vencer o desânimo. E eu já gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia em Josué, no livro de Josué, no capítulo de número 1. Nós faremos a leitura do verso 1 até o versículo de número 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que estiver escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Glória a Deus. Vamos orar? Pai bendito, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu precioso Espírito Santo que fale ao nosso coração nesta hora, através da tua palavra, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estaremos falando sobre como vencer o desânimo, né? O que é necessário para vencer o desânimo. O desânimo ele é realmente terrível, o desânimo ele paralisa as nossas conquistas, aborta os nossos sonhos e nos impede de avançar naquilo que Deus sonha, naquilo que Deus planejou para a nossa vida. O que pode realmente causar o desânimo? O que pode nos abater? O que pode nos deixar desanimados? Existem tantos fatores externos como também fatores internos. No caso específico de Josué, aqui no texto que nós lemos, foi a morte de Moisés. E quem era Moisés? Moisés foi o grande líder de Josué e de todo aquele povo de Israel, né? Foi também o mentor espiritual de Josué, e ele tinha seguido a liderança de Moisés por pelo menos 40 anos, né? Então a morte de Moisés certamente deixou o coração de Josué extremamente abatido, extremamente desanimado. Como a morte de alguém que nós amamos também pode nos deixar extremamente desolados, desanimados, né, abatidos, né, quando você perde alguém que você ama, principalmente quando aquela pessoa representa muito na sua vida, uma liderança, né, o esposo ou a esposa, um filho, um amigo. Então, Josué havia perdido um amigo e um líder espiritual que foi Moisés, né? Então, isso havia realmente deixado ele muito desanimado, muito abatido. Tanto é que o Senhor começa dizendo com ele justamente sobre a morte de Moisés. No verso 1 diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. Então, Deus começa falando com ele justamente naquele episódio em que Moisés havia morrido, o servo dele, Moisés, estava morto, e certamente o coração de Josué estava desolado, desanimado, abatido, e Deus fala justamente nesse momento com ele, traz uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo para o coração de Josué, né? E talvez também aquela pressão imensa de liderar um povo tão numeroso como era o povo de Israel. Havia aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? Se a gente for contar ali
Eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, então aproximadamente 2 milhões de pessoas. Era um povo muito grande, muito numeroso. E além disso, havia muitos problemas, né? O povo era um povo que estava muito teimoso, um povo muito obstinado, né? Havia cometido muitos atos de rebeldia contra o líder Moisés, contra o seu líder, né? Então era muito difícil liderar aquele povo. Então, e sem a presença daquele mentor, então, sem a presença de Moisés com ele, era um desafio a mais, né? Então Josué, ele realmente se sente completamente desanimado diante daquela circunstância. Então ele tem a circunstância da morte do seu mentor, da morte do seu líder espiritual. Ele tem a circunstância de ter que apacentar, que conduzir, que liderar aquele povo tão numeroso, né, como o povo de Israel, e ao mesmo tempo, naquelas circunstâncias, um povo que estava muito obstinado, coração muito endurecido, coração muito teimoso. Então isso também, essa circunstância também deixou Josué desanimado. Então, existem muitas coisas que podem nos deixar desanimados, né? Por exemplo, um sonho que é adiado, você tem um sonho e esse sonho parece não se realizar, esse sonho parece não se cumprir, você pode ficar desanimado. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Provérbios, capítulo 13, verso 12, dizendo assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Vou repetir. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Né? Então, às vezes, a pessoa tem um sonho, e esse sonho parece não se realizar, parece não se cumprir, e a pessoa pode ficar desanimada. Você pode se sentir desanimado diante de uma situação como essa. Ou, quem sabe, uma questão de enfermidade, né? Por exemplo, a Bíblia nos fala, lá em João capítulo 5, versículo 7, que um homem que estava há 38 anos com aquela enfermidade, paralítico, ele realmente tinha sinais visíveis de desânimo e desesperança na vida dele, né? Tanto é que quando o Senhor pergunta para ele se ele queria ser curado, a resposta dele é: Senhor, não tem ninguém que me leve nas águas para que quando o anjo agite as águas eu possa ser curado. Então, ele tinha no coração dele que sinais de desânimo, né? Sinais de desesperança. Então, diante da enfermidade, uma pessoa também pode se sentir desanimada. Então, de repente, diante da enfermidade de uma pessoa também querida, de um ente querido, os cuidadores podem se sentir desanimados. Os cuidadores, se não tiverem cuidado, podem até ficar doentes, né? Pode até adoecer junto com aquela pessoa que está doente. E alguns, no meio da aflição, até pedem, né? Ô Senhor, dá descanso, dá um descanso a essa pessoa, né? E por quê? Porque realmente ela está desanimada, cuidando do enfermo, ela está desanimada, ou aquele que está enfermo se sente desanimado diante daquela enfermidade que às vezes persiste, né? São situações que podem deixar você desanimado. Ansiedade também pode trazer ânimo, desânimo, né? Questões financeiras, problemas financeiros, né? Que se agravam, aquele vazio da alma, aquele vazio no coração, isso pode deixar a pessoa extremamente desanimada. Só que, independente das circunstâncias, sejam elas externas ou internas, que geram o desânimo em você, que provocam o desânimo em você, há uma palavra de Deus na sua direção, assim como houve na direção de Josué, para animar o teu coração, porque Deus não quer que você viva desanimado, né? Como eu disse na introdução dessa ministração, o desânimo ele paralisa, o desânimo ele rouba os sonhos, o desânimo rouba a força, mina a força, né? O desânimo ele vem para nos abater, para nos deixar prostrados, e Deus não quer que a gente fique assim. Então, sempre diante de uma situação de desânimo, Deus traz uma palavra ao nosso coração. E hoje, Deus está trazendo essa palavra através da minha vida ao teu coração, para que você possa ser renovado em teu ânimo novamente, renovado em tuas forças. Então, o que nós precisamos fazer para vencer o desânimo? Primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer o desânimo é ouvir a voz de Deus, né? Porque Deus ele fala conosco. E ele fala conosco nos momentos difíceis que nós enfrentamos, momentos de desolação, momentos de luto, momentos de desesperança, momentos de desespero, momentos que a gente está enfrentando uma crise na família, momentos que a gente possa estar enfrentando uma crise nas finanças, na saúde, ou em qualquer outra área da nossa vida, momento que a gente está realmente abatidos. Deus fala ao nosso coração, assim como ele falou com Josué. Então a gente tem aqui no versículo 1 Deus falando com Josué, no versículo, todo o capítulo na verdade, né? Mas
os versículos assim que a gente vê a voz de Deus vindo na direção de Josué. Versículo 1, versículo 6, versículo 9. Né? Por exemplo, verso 6 ele diz assim, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Né? No versículo 9 ele diz, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Glória a Deus. Então, ouvir a voz de Deus é fundamental para que nós vençamos o desânimo. Então, se você está se sentindo desanimado, você precisa ouvir a voz de Deus. De que maneira a gente pode ouvir a voz de Deus? Principalmente pela palavra de Deus, né? Então, à medida que você medita nas Sagradas Escrituras, à medida que você se expõe à pregação da palavra de Deus, à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que você ouve a palavra de Deus de alguma maneira entrando em seu coração, você é renovado, você é animado novamente, porque a palavra de Deus tem esse poder de produzir ânimo novo em nosso coração. Então, ouça a voz de Deus. Essa é a primeira forma de a gente vencer o desânimo, é ouvindo a voz de Deus. Não ouça coisas que vão te deixar mais deprimido, mais abatido. Ouça a voz de Deus. Então, por exemplo, algumas pessoas já estão desanimadas e elas começam a ouvir coisas ruins, coisas negativas, palavras negativas, notícias ruins, e aí o seu coração vai ficando mais desanimado, mais abatido ainda. Então o segredo para quando você está desanimado, para que você vença o desânimo, é você se expor à palavra de Deus, é você ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre vai produzir em você conforto, consolo, ânimo novo, novas forças, renovação espiritual. É isso que a palavra de Deus vai produzir. Esses são os frutos que a palavra de Deus produz em você. Então, quando você se sentir desanimado, ouça a palavra de Deus. E que essa palavra que você está ouvindo agora possa já produzir ânimo novo no seu coração, no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém? Então, número 2, a segunda coisa que você pode fazer também é a disposição para se erguer novamente, a disposição para se levantar. Porque, como eu disse, o desânimo ele vem para te deixar prostrado. E o que foi que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué no versículo 2, dispõe-te agora, levanta-te, né? Dispõe-te agora, levanta-te. Então, a ordem do Senhor para ele foi, esteja disposto, se levante, né? Levante-se. Então, você precisa ter essa força em Deus. Depois que você ouve a palavra de Deus, você tem que se mover em fé e dizer assim, não, eu vou me erguer no Senhor, eu vou me levantar no Senhor. Como diz a palavra, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, ele é a nossa rocha, é a nossa força. Então, depois de ouvir a palavra de Deus, não firmado em nós mesmos ou não com base em nossas próprias forças, mas na força do Senhor, a gente diz, eu vou me erguer, eu vou me levantar, eu vou me dispor novamente e o Senhor vai me renovar, vai me usar, o Senhor vai me dar força, coragem, ânimo, sabedoria para continuar e vencer em nome de Jesus nessa nova fase. Então, essa disposição de você se levantar. Terceira coisa é você focar na palavra do Senhor. É viver focado na palavra, né? E para viver focado na palavra é preciso coragem. Nós não podemos nos distrair, nós não podemos nos desviar, né? Ou seja, tirar a nossa atenção, nosso foco da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. E hoje a gente vive um tempo de tantas distrações, não é? Se para Josué já era desafiador e Deus precisou falar com ele para ele não se distrair, para ele não tirar o foco da palavra, nem para a direita nem para a esquerda, quanto mais nos nossos dias, que há tantas distrações em nossos dias. Então nós precisamos focar na palavra de Deus. O texto diz assim no verso 7, seja forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Não é? Então olha o que Deus está dizendo. Não se desvie da palavra, não se desvie dela em nada. Algumas versões diz, Almeida diz, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou lendo aqui a nova tradução da linguagem de hoje, né? E na versão de Almeida diz assim, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então foque na palavra de Deus, foque naquilo que Deus está falando para você, foque naquilo que Deus está ministrando a você. Não fique dando ouvidos a palavras derrotistas, não fique dando ouvido a palavras de fracasso. Não fique dando ouvido a opiniões de pessoas que não têm o temor de Deus acerca de você, do seu trabalho no Senhor.
Não, ouça a palavra, foque na palavra, esteja focado na palavra de Deus. Então, focar na palavra vai produzir ânimo no seu coração. Quarta verdade, você precisa proclamar e praticar a palavra, porque nós proclamamos a palavra também para nós mesmos e para as nossas circunstâncias. E também nós proclamamos a palavra para outras pessoas, para liberar a vida de Deus sobre elas. Então, olha o que o Senhor diz no versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Olha o que o Senhor está dizendo. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, ou seja, na palavra. Estude esse livro de dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então Deus está dizendo, abre a boca e fale da palavra, fale desse livro da lei, proclame esta palavra. Então muitas vezes nós vamos precisar proclamar esta palavra sobre nossa própria vida, sobre nossas próprias circunstâncias, entendeu? Então, por exemplo, você está desanimado porque você está enfrentando uma luta muito grande, com algum ente querido que ainda não é salvo, com a sua família que ainda não é salva em Jesus, e você sonha em ver sua família salva, então comece a declarar Josué 24:15, levante suas mãos e proclame sobre as suas circunstâncias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Proclame sobre suas circunstâncias na família, Atos 16:31, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e você proclama, eu creio no Senhor Jesus, e eu e minha casa seremos salvos, eu creio no Senhor Jesus, e eu e minha casa seremos salvos. Você está enfrentando um tempo desafiador nas finanças, então levante a sua voz e proclame a palavra sobre as suas circunstâncias e diga, o Senhor supre cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, meu Senhor. Né? Filipenses 4:19, libere a palavra, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou como diz algumas versões, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. Então você pode proclamar a palavra de Deus sobre as suas circunstâncias. Você está enfrentando um tempo desafiador na sua saúde e é isso que está deixando você desanimado ou abatido? Então levante sua voz e proclame a palavra. Levante sua voz e diga que o Senhor Jesus já levou sobre si suas dores e enfermidades e pelas feridas de Cristo você já está curado. Como diz Isaías 53, versículo 4 e 5, como diz Mateus capítulo 8, versículo 17, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Então declare estas verdades da palavra sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu coração, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Então, seja o que for que está desanimando você, libere a palavra, proclame a palavra sobre a sua própria vida, proclame também a palavra sobre a vida de outras pessoas, porque quando há a proclamação da palavra, e essa proclamação da palavra é acompanhada em fé ou recebida em fé, há uma liberação de vida. Há uma liberação de vida. Todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada em fé, há uma liberação de vida. Todas as vezes que a palavra de Deus é recebida em fé, há uma liberação de vida. Então é esta liberação de vida que vai manter você, animado, mesmo diante de situações desanimadoras. Então você quer renovar o ânimo? Proclame a palavra, não é? É a prática da palavra de Deus que nos torna bem-sucedidos, é a prática da palavra de Deus que nos abençoa. Por isso ele diz assim, olha, se fizer isso, Deus está dizendo para Josué, se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E é isso que ele fala para nós também. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Claro que o sucesso que Deus fala não é do ponto de vista do homem, não é? O sucesso do ponto de vista de Deus é diferente, mas você será um sucesso aos olhos de Deus se você seguir o que a palavra de Deus diz, se você proclamar a palavra de Deus sobre as suas circunstâncias, você será um sucesso à luz da palavra do Senhor, à luz dos olhos de Deus. Você será um sucesso, será uma bênção, você será bem-sucedido naquilo que Deus tem proposto para a sua vida, naquilo que é o plano, o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. Então, é importante que você proclame a palavra de Deus sobre suas circunstâncias. Isso vai manter você animado. Então, entenda que as suas palavras são sementes. Entenda que as suas palavras são sementes. Não fique proclamando palavras de derrota sobre a sua própria vida. Não fique proclamando palavras negativas sobre a sua própria vida. Mas proclame a palavra de Deus. Proclame aquilo que a palavra de Deus diz para você, para a sua família.
para as suas circunstâncias. Amém? E isso vai manter você com o coração animado, e mesmo se você estiver desanimado, vai renovar o seu ânimo, vai renovar as suas forças. Outra verdade que nós encontramos aqui nesse texto é que nós precisamos continuar crendo nas promessas de Deus. Você está se sentindo desanimado? Continue crendo nas promessas de Deus. No versículo 3 e 4 está escrito assim: como disse a Moisés, isso é Deus falando, como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Que promessa extraordinária e maravilhosa Deus trouxe a Josué. Deus estava renovando a sua promessa, a mesma promessa que ele havia feito a Moisés. Deus está renovando essa promessa na vida do seu sucessor, na vida de Josué. Deus está renovando essa promessa. E ele precisava continuar crendo na promessa de Deus. Porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que Deus disse a teu respeito, a respeito da tua casa, da tua família, ele vai cumprir. Então nós precisamos crer na promessa e continuar crendo na promessa e nos lembrar da promessa nos momentos difíceis. Porque tudo que o inimigo quer é que a gente esqueça aquilo que Deus nos prometeu quando nós estamos passando um momento de provação. Porque no momento de provação, o inimigo quer que você esqueça do que Deus te prometeu, para que você fique desolado, desanimado, abatido. E você não pode se esquecer daquilo que Deus lhe prometeu. Que tremendo isso, o Senhor está dizendo: olha, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Deus está prometendo a sua presença constante. Deus está prometendo a sua força constante para Josué. E é o mesmo que ele promete para nós também. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é promessa do Senhor. Ele prometeu que estaria conosco, ele prometeu que estaria do nosso lado. Então, continuar crendo nas suas promessas, continuar crendo naquilo que Deus nos prometeu, mantenha o nosso coração animado, mesmo diante de dificuldades, de adversidades, mesmo diante de situações e circunstâncias desoladoras. Então, continue olhando para a palavra, continue crendo nas promessas de Deus, porque isso vai renovar você de uma forma extraordinária e poderosa. E uma coisa importante que a gente não pode deixar de nos lembrar, algo muito importante, é a consciência da presença de Deus conosco. Isso é tremendo. Você tem consciência de que Deus está com você, isso lhe mantém animado, porque, como disse o salmista, com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu faço proezas, com o Senhor eu venço exércitos. Então, se você tem consciência de que a presença de Deus está com você, que você nunca está só, essa consciência da presença de Deus, essa convicção da presença de Deus, mantém você animado. Então, a presença de Deus nos mantém animados, mesmo diante de circunstâncias adversas, de circunstâncias desoladoras. Como Deus prometeu no verso 5, aqui, verso 5, Deus disse, nós lemos esse texto, que ele estaria com Josué. E no verso 9 é o que Deus diz: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Uau, glória a Deus, que tremendo isso! Deus está dizendo, eu estarei com você, eu estarei com você. O Senhor teu Deus estaria com você em qualquer lugar aonde você for. Então, essa convicção, Deus disse isso para Josué, é o que ele disse para nós. Se nós estivermos andando em sua presença, andando com ele, ele está dizendo para mim e para você, eu estou com você. A minha presença é com você. E essa convicção da presença de Deus em nossa vida, é essa convicção que nos mantém animados. Se você está enfrentando um tempo difícil na sua saúde, mas você crê que Deus está com você, mesmo diante dessa situação, você vai se sentir animado, renovado, fortalecido. Se você está enfrentando um problema na sua família, no seu casamento, ou na sua saúde, ou no seu ministério, ou nas suas células, ou nas suas finanças, ou em qualquer outra área da sua vida, um problema sério, grave, que está desanimando ou tentando desanimar você, mas você tem consciência que Deus está com você, você tem consciência da presença do Senhor, você tem consciência dessa palavra que Deus está trazendo ao teu coração. Eu estou com você, eu estou com você.
Então, fica muito mais fácil a gente vencer os desafios, a gente vencer as dificuldades, a gente vencer a luta. Por quê? Porque a gente tem consciência que o Senhor está conosco. E essa consciência da presença de Deus conosco faz toda a diferença. Essa consciência da presença de Deus conosco nos mantém animados, nos mantém renovados. Amém? Então, que você possa vencer todo desânimo, toda fase de desânimo na sua vida. O Senhor quer que você se anime, que você se fortaleça. Olha que texto lindo que o Senhor ministra ao nosso coração no livro de Isaías, capítulo de número 41, Isaías 41, versículo de número 10. Isaías 41, verso de número 10. O Senhor diz assim na sua palavra: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Glória a Deus. Vou ler de novo, que esse texto é muito precioso. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, e os protejo com a minha forte mão. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, queridos. Deus prometendo que estaria conosco em toda e qualquer circunstância. Então, se você crê nisso e você tem essa consciência, você vai vencer essa fase de desânimo em nome de Jesus. Você estava desanimado? Estava. Mas hoje Deus está falando com você. Então, levante-se, foque na palavra de Deus, declare a palavra de Deus, pratique a palavra, creia na promessa de Deus para a sua vida. E quando você faz isso, crê que o Senhor está com você, você vai vencer todo o desânimo. Você vai vencer este desânimo. O que você está esperando, hein? Então se levante no Senhor. Se levante no Senhor. Se revista de Deus. Busque a presença de Deus e Ele vai manter você de pé. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus? Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar nesse instante e eu quero pedir ao Senhor por cada um de nós, por cada um do teu povo e pedir por aqueles que estavam se sentindo desanimados, Pai, por conta de uma circunstância adversa que estavam enfrentando na família, no casamento, na saúde, na vida espiritual, alguns talvez travando uma luta contra a depressão. Pai, eu quero clamar ao Senhor nesta hora para que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor possa sustentar o teu povo, o Senhor possa fortalecer o teu povo. Eu oro para que o Senhor possa arrancar do coração agora todo desânimo, Senhor. E aqueles que estavam se sentindo desanimados, abatidos, entristecidos, desolados, que nesta hora, em nome de Jesus Cristo, recebam novas forças, recebam um novo ânimo, Senhor. E que teu Espírito Santo possa lembrar cada um agora da tua promessa para as suas vidas. Pai, em nome de Jesus eu te peço, fortalece, sustenta. E aqueles que estavam doentes, Pai, que no poderoso nome de Jesus sejam curados. Aqueles que estavam enfrentando lutas na família, que vejam a alegria de ver toda a sua família salva e que a promessa do Senhor para a família deste irmão, desta irmã, se cumpra e que esta família seja salva. Que esta família seja liberta, transformada pelo poder do Senhor. Que cadeias espirituais sejam quebradas, grilhões sejam despedaçados, Pai. Todo grilhão de imoralidade, Senhor. Todo grilhão de vícios, todo grilhão de cegueira espiritual, de idolatria, de feitiçaria. Que esses grilhões sejam quebrados em nome de Jesus e que essa família experimente libertação, Pai. Eu oro por este casal, para que experimente a tua bênção. Eu oro para que a saúde esteja de acordo com a tua palavra. Eu oro para que o Senhor envie suprimentos e que, em nome de Jesus, diante de qualquer obstáculo ou desafio, esta pessoa receba novo ânimo, que as suas forças sejam renovadas no Senhor. Em nome de Jesus, que as suas forças sejam renovadas no Senhor e que um novo ânimo venha ao coração desta pessoa, deste irmão, desta irmã, nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus e declaramos que esta pessoa vai se erguer, vai se levantar no poderoso nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos para a tua glória. Amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que o Senhor renove as tuas forças e que o Senhor traga para você um novo ânimo no bendito e poderoso nome de Jesus. Levante-se
e pregue a palavra. Levante-se e ore. Levante-se e busque a Deus. Levante-se e cumpra o teu chamado. Levante-se e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Nada de desânimo. O chamado de Deus para a sua vida é para que você vença, para que você conquiste aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.